Essa como? Vai, tá, só vamos... Já. Ah, pensei que você ia dar o ok aí, pô. Foi mal. Fala galera, paz do Senhor, muito boa tarde ou muito bom dia, né, Billy? Ou boa noite, né? Eu não sei como que você tá assistindo esse vídeo nesse exato momento, mas nós queremos saudar vocês com a paz do Senhor e nós estamos dando início a mais um podcast hoje, Billy. Hoje nós temos uma convidada super especial, né, Billy? Patrícia Alves. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dela, gente? Peraí que... De Jesus. Patrícia de Jesus. Lembrei o de Jesus e lembrei lá. Ele foi tão bom pra errar meu nome. Não é de Jesus. Sabia não? Paz do Senhor, galera, muito bom dia ou boa noite, eu não sei, Ou Billy. boa tarde, né? Eu não sei qual que é o horário que você tá assistindo esse vídeo, mas eu quero desejar a vocês seja muito bem-vindo a mais um episódio super especial do podcast da Debrais. E hoje, Biris, hoje nós temos uma convidada super especial, Biris. Estamos com ela aqui, Patrícia de Jesus. Isso, vamos aplaudir o Salva de Senhor, vamos palmas. aplaudir. Amém, obrigada. É pastora Patrícia ou é... Isso. Pastora Patrícia. Pastora Patrícia, seja muito bem-vinda a esse podcast da Debrais, tá bom? Pra gente é uma honra tê-la senhora aqui. E já vou até informar, né, Biris? A gente tava no culto, meus irmãos. Deixa eu só contar um rápido testemunho. A gente tava no culto, ouvimos um pedacinho do testemunho dela. E falamos, temos que levar ela no podcast agora. Já montamos aqui, Rápido, chamamos rápido. a galera. Então, pastora Patrícia, seja muito bem-vinda, tá bom? É um prazer participar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho, né, da minha experiência. E é muito gostoso, né, essa linha jovem, isso tudo, e viver e contar aquilo que o Senhor nos permite viver, né, e ter a minha experiência, porque às vezes pode alcançar vida, pode alcançar um coração que está no momento, vivendo um momento de dor. Então, a minha experiência, eu creio que vai servir de bênção para eles. Eu vi que a camisa da senhora tá escrito perdão é uma decisão. É verdade. E hoje o tema desse podcast é sobre perdão. Talvez você que está nos assistindo nesse exato momento deve estar precisando perdoar alguém. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre perdão. Pastora Patrícia, a senhora mora aqui nos Estados Unidos ou no Brasil? Não, moro no Brasil, moro em Goiânia. Eu e meu esposo, nós dirigimos uma igreja, uma congregação do Campo de Campinas, Madureira também, né? Ali em Goiânia. Então a gente está aqui de passagem, já estamos indo embora. Vai ficar quanto tempo aqui na América? Estamos retornando na próxima terça-feira, dia 22. Eu vi que a senhora também tem um livro, né? Como que é? Sim, o livro é onde eu relato um pouco da minha história, onde chama Um Perdão que Seria Imperdoável. Foi uma experiência que o Senhor me permitiu viver, onde eu digo que eu fui provada e aprovada no Senhor. Porque as dificuldades, os desafios, todos nós passamos. Mas muitos abrem mão, desistem do propósito de Deus para a vida, que é muito mais fácil desistir do que você romper os obstáculos e viver as promessas do Senhor. Então, eu vivi uma experiência. O meu pai era pastor, dirigia uma igreja, e ele abriu mão do propósito de Deus para a vida dele. E ele saiu dos caminhos do Senhor e se envolveu com uma pessoa, com uma funcionária da nossa empresa na época. E os dois juntos queriam viver esse relacionamento, mas ele também não queria abrir mão da família, não queria abrir mão do casamento. E ele continuou se aprofundando nesse pecado, uma fase muito difícil, porque eu cresci tendo meu pai como espelho, como referencial. Quando você admira muito a pessoa, você coloca essa pessoa num nível de... não vou dizer de idolatria, mas no alto, no topo, e essa pessoa te decepciona, a frustração veio sobre a minha vida. Então, foi muito difícil para mim saber que o meu pai estava fazendo coisas erradas, porque a pessoa que eu tinha me inspirado a vida inteira. E não só na decepção disso, esse pecado que a Bíblia é clara quando diz que um abismo puxa outro abismo, meu pai foi se envolvendo mais e mais nesse pecado que ele estava, além do envolvimento com a mulher. Ela se engravidou dele, eles juntos foram lá e fizeram um aborto, tiraram essa criança e de repente descobriram que minha mãe se tornou empecilho para que os dois vivessem esse relacionamento juntos. E eles dois juntos planejaram, foi feita uma emboscada como se fosse um assalto numa fazenda e lá eles mataram a minha mãe. Minha mãe foi assassinada aos 37 anos de vida. Uma pessoa que tinha muitos sonhos, muitos planos de vida, que era um referencial de mulher, de fé,
que tinha uma comunhão muito grande com Deus, que era meu referencial. E quando eu me deparei com essa situação do assassinato da minha mãe, foi um período muito difícil. Nessa época, eu já estava casada há quase 3 anos e a gente achava que não estava preparado para ter filhos. E meus 2 irmãos menores, na época, vieram morar com a gente viveu uma experiência muito difícil, numa fase que eu precisava de colo. Eu estava tendo que dar esse suporte para os meus irmãos. Então, foi um período muito difícil. E minha mãe foi enterrada numa sexta-feira. Na segunda-feira, o meu pai me procurou, me fez uma proposta, que era para mim procurar a polícia e falar que eu que tinha mandado matar minha mãe. Aquilo, para mim, foi muito doído, uma decepção muito grande, porque eu cresci tendo ele como referencial. Além da decepção do envolvimento com a mulher, ele me fazia uma proposta desse. E ele tinha um poder de persuasão muito forte sobre mim. E ele imaginou que eu fosse aceitar isso. Só que naquele ato, naquela situação, eu fechei o coração e eu queria revidar, mas eu não podia. E eu guardei aquilo em mim, mas nasceu em mim, fiquei muito rancorosa, muito amarga, frustrada com tudo aquilo, toda aquela decepção, todo aquele momento. E eu comecei, assim, a viver uma vida de opressão e pressão, literalmente, porque eu tinha muito medo, eu tinha medo das pessoas, eu tinha medo de dormir e algo acontecer comigo. Foi um período de uma tortura muito grande. E por 7 meses eu vivi essa pressão, meu pai preso, ele tinha acesso a telefone, ele me ligava várias vezes no dia, me fazendo muitas chantagens, muitas torturas emocionais, precisando de dinheiro para que ele pudesse viver um momento, uma qualidade, dizendo que era para ter uma qualidade de vida na cadeia. Então, era muito dinheiro que ele precisava. E foi um período muito difícil. E eu cheguei a um ponto, em torno de 7 meses, eu disse para Deus que eu não aguentava mais. A angústia na minha alma, aquela dor que eu estava vivendo, estava muito doído. E o inimigo das nossas almas, porque Satanás veio para roubar, né, matar e destruir. O propósito dele é só esse. E ele destruiu a minha família, ele queria destruir a minha vida, a minha casa. E o inimigo literalmente ficou falando no meu coração que era melhor eu tirar a minha vida. Porque meu pai ia fazer a mesma coisa comigo. Eu fiquei com muito medo disso naquela época. E foi quando eu disse para Deus, ou ele tirava a minha vida, ou eu ia fazer isso. Tamanho era aquele momento de dor que eu estava vivendo e achando que seria a solução dos meus dias, do meu problema, da minha dor ali. E quando eu fiz esse clamor para Deus, eu não posso usar que é uma oração, foi esse gemido da minha alma. O Senhor falou comigo em Mateus 6, onde ele fala, tem a oração do Pai Nosso, que a gente está acostumado a falar, a viver aquilo ali, mas o versículo 14, ele diz que se eu perdoar, esse se, na nossa língua do português, é uma condicional. Se eu liberar o perdão, se eu pedir perdão, eu vou viver as promessas do Senhor. E foi muito difícil tomar essa atitude, porque a gente pensa assim, quando alguém pisa no seu pé, o que você imagina? Que ele vai te pedir desculpas. Sim. Quando alguém te machuca, te ofende, é assim. Quando meu pai fez isso, que isso veio essa certeza, eu imaginava o quê? Que ele fosse se arrepender do que ele fez, do crime, de ter destruído a família dele, de ter acabado com o casamento, tudo aquilo. E eu imaginei, ele vai acordar um dia, vai ligar para mim, olha, meus filhos, eu arrependi, eu fiz besteira. Isso passava na minha cabeça, mas isso não aconteceu. O Senhor fez com que eu fosse até meu pai. Eu falo que eu fui quase que arrastada, mas eu fui em obediência à palavra do Senhor. E eu cheguei lá e falei, pai, eu vim aqui porque Deus mandou. Eu pedi perdão para o Senhor, eu liberar o perdão sobre a sua vida. Ele olhou para mim e não entendeu nada, mas a palavra ele liberou sobre a minha vida. E passaram alguns meses, o Senhor me fez ir novamente. Eu sei que foi de tempos em tempos, mas eu fui 3 vezes até meu pai pedir perdão e liberar perdão, para que hoje eu pudesse estar ajudando vidas, para que hoje eu pudesse dizer que, independente da sua dor, se você está sangrando, porque o inimigo fere a nossa alma, ele sabe a forma que atinge o nosso coração. Então, assim, às vezes você foi abandonada, às vezes você foi... seus pais tentaram te abortar, às vezes você foi traída, às vezes você foi... eu não sei, são inúmeras as formas da sua dor, do seu sofrimento. E, às vezes, isso tem te impedido de viver o melhor do Senhor. Todas as vezes que você quer romper, que você
por exemplo, eu ouvi lá na minha infância que eu não daria nada, que eu não seria nada. Então, todas as vezes que a gente vai romper, a gente lembra dessa palavra, que a gente não vai dar nada, que a gente não vai romper, que a gente vai ter que abrir mão. Mas o Senhor quer dizer para você que há sim uma solução para você. É necessário você liberar o perdão, você pedir o perdão, independente se você tem razão ou não, e não espere razão. A nossa razão não nos dá a vida eterna. A nossa razão não nos dá a liberdade de ter comunhão com o Espírito Santo do Senhor. Então, nós precisamos liberar perdão, precisamos pedir perdão e precisamos viver o melhor do Senhor. Se a pessoa que nos machucou arrependeu ou não, não cabe a nós. A minha comunhão com o Senhor que não pode ser acabada. E ela só permanece, a nossa comunhão com o Senhor, aonde não há raiz de amargura, aonde não tem rancor, aonde não tem ressentimento. O Espírito Santo do Senhor trabalha no nosso coração. E Ele trabalha na nossa alma, Ele nos cura, nos purifica e nós vamos alcançar a vida eterna. Porque o que adianta a gente viver todos os sofrimentos dessa vida, todas as dificuldades e ainda não ter a vida eterna? Então não adianta a gente estar dentro de uma igreja, estar dizendo que é crente, se a gente não libera o perdão, se a gente não pede perdão. Se o irmão nos machuca, a gente vira a cara para o outro lado, ao invés de chegar e falar assim, irmão, você me machucou, você me feriu, eu quero te pedir perdão, eu quero liberar o perdão sobre a sua vida e vai ter comunhão com Ele e vai alcançar a vida eterna. Isso é essencial na nossa vida hoje. Então, que nós possamos, independente das nossas dores, das nossas razões, da nossa eu, né? Que é o nosso eu que não deixa a gente pedir perdão. Libere perdão, peça perdão e vive o melhor do Senhor. Aleluia. Um negócio que eu achei muito interessante foi que você falou que, independente se você errou, a pessoa errou com você, você tem que deixar a razão de lado, né? Sim, independente se ela arrependeu, né? Sim. Porque às vezes um exemplo, vamos colocar uma hipótese. Você foi traído por uma pessoa e você fala, não, mas ele que tem que vir em mim pedir perdão, porque foi ele que me ofendeu. Mas o Senhor não quer isso. Se você foi ofendido, é você que vai liberar o perdão para Ele. É você que vai viver as promessas do Senhor. Minha mãe sempre falava, o inferno tá cheio de gente com razão, né? Ah, briguei porque eu tive razão. Fui lá, tirei satisfação porque eu tava na razão. Pastora Patrícia, quão difícil foi liberar o perdão? É muito, né? Muito difícil. Mas eu fui em obediência à palavra do Senhor. E eu fui alcançada pela misericórdia do Senhor, no sentido de que a primeira vez que eu fui, foi muito difícil. Mas após essa atitude minha de liberar o perdão, foi um alívio na minha alma. E eu quero te dizer mais, o nosso perdão, a nossa dor, aliás, ele tem nome, né? Endereço, atitude, situações. Na terceira vez que eu liberei o perdão para o meu pai, eu liberei com palavras e de tudo aquilo que tinha ferido a minha alma. Eu falei para ele assim, eu falei, pai, eu quero liberar o perdão para o Senhor pela proposta que o Senhor me fez para poder eu assumir que eu que mandei matar minha mãe. Eu quero liberar o perdão para o Senhor, porque o Senhor se envolveu com essa mulher. Eu quero liberar o perdão para o Senhor, porque o Senhor planejou a morte da minha mãe. Eu quero liberar o perdão para o Senhor, porque o Senhor comprou a arma para a mulher matar minha mãe. E eu quero liberar o perdão. Todas aquelas dores, todo aquele ressentimento, tudo aquilo que eu tinha vivido, eu liberei, em palavras, eu liberei o perdão para o meu pai. E a partir desse momento eu comecei a viver as promessas do Senhor. Eu comecei a viver um novo tempo de Deus. Porque o Senhor que pega a minha causa, o Senhor que vai me defender. Enquanto eu quero fazer justiça com as minhas mãos, o Senhor abre mão, né? Ele fica lá assim, já que você quer fazer, então eu vou esperar. E a partir do momento que eu coloquei Deus e deixei Deus agir por mim, a minha alma ficou leve. Eu comecei a ter paz, a comunhão, a alegria voltou na minha vida. É claro que a saudade vem, eu sinto falta da minha mãe, dos momentos que a gente vivia, quando eu engravidei, que o sonho dela era conhecer os meus filhos, era eu ter filhos. Então, todos esses momentos, vem a saudade. Mas não vem aquele rancor na minha alma, aquela dor que eu vivi aquele tempo, aquele ressentimento de querer fazer justiça, de querer fazer com as minhas próprias mãos. E eu passei a viver as promessas do Senhor. E a cada dia que passa, tanto que o livro foi uma promessa de Deus para a minha vida. Foi aqui nos Estados Unidos que eu recebi uma profecia, onde o Senhor falou que eu ia escrever o meu livro, e seria em português, inglês e espanhol. Quando eu ouvi essa palavra, eu falei, Deus, eu não sei escrever nem português, não quero escrever, mas o Senhor tem os meios e as formas, e Ele me deu essa oportunidade.
Não para mérito meu, porque é muito doído, inclusive, eu expor a minha vida, expor a minha família, tudo aquilo, mas eu vi que vidas estão sendo curadas, vidas estão sendo transformadas através da minha experiência. Às vezes, o ressentimento, a dor, a angústia que está no coração de uma pessoa é por uma coisa bem menor do que isso. Às vezes uma pessoa te ofendeu com algo bem pequeno e você está com aquela raiz de amargura de não querer falar, de não querer conversar, de não querer ter comunhão. Por exemplo, uma época que é muito família, né? É Natal. Fim de ano, né? Aí, então, quer dizer, se as famílias se reunir. Aí, quantas pessoas deixam de ir para a casa da família para se reunir? Porque, não, eu não vou porque fulana vai estar lá. Eu não vou porque ciclano falou isso de mim. Eu não vou por causa disso. Às vezes é tão pouco. E quando eu compartilho o que o Senhor me permitiu passar, aí as pessoas falam, não, peraí, se ela liberou perdão para o pai que mandou matar a mãe, para mim liberar o perdão por aquela atitude do fulano é muito menor. E vidas têm sido curadas através disso. Famílias têm sido restauradas. Isso, para mim, é eu saber que todo aquele sofrimento que eu passei não foi em vão. Que o Senhor me permitiu viver aquilo, o Senhor me fortaleceu para que hoje eu pudesse ser um canal de bênção. E estar aqui falando sobre esse testemunho meu e saber que vidas vão ser alcançadas, que almas que estão aflitas, angustiadas, precisando de liberar um perdão, às vezes deixou um parente no Brasil que está distante, que nunca mais se falou, vai ter oportunidade de ligar e falar, olha, eu me ofendi, eu machuquei, ou você me feriu, mas eu quero liberar o perdão sobre a sua vida. Eu quero estar aqui nessa nação e viver o melhor de Deus. Quantos testemunhos eu já recebi aqui? Nós vivemos uma experiência. Eu vou contar rapidinho sobre isso. A gente estava numa igreja aqui. E aí, quando eu ministrei, eu chamei à frente as pessoas. E aí, uma pessoa chegou na frente e pediu oportunidade no microfone. Eu estava com o microfone, eu fiquei meio apreensiva. Eu perguntei ao pastor, eu posso liberar o microfone? Ele falou assim, pode. Então, com a permissão do pastor local. E aí, quando eu pedi, essa pessoa chamou um outro que estava. Eles brigaram, estavam de mal um do outro por causa de briga de criança, dos filhos. Uhum. E os pais ficaram sem se falar. E um desse casal estava com um divórcio para ser liberado no México há muitos anos travado. E aí, eles querendo casar para estar em comunhão na igreja, participar da Santa Ceia, tudo isso. E aí, naquele momento, ele chamou esse outro à frente, pediu perdão e liberou perdão. E foi algo lindo que Deus fez isso. No outro dia, o divórcio que estava travado há muito tempo foi liberado. Uau. E aí o pastor me chamou de novo na igreja na mesma semana, coincidiu que a gente ainda estava aqui, e aí eles falaram que já tinha dado entrada no casamento para resolver a vida. Com 3 dias depois, eles se casaram e vivem em comunhão com o Senhor, puderam participar da ceia. Então, assim, eu achei isso tão lindo, porque às vezes uma coisa que, não tem nada a ver eu liberar o perdão com às vezes, a documentação para ser legalizado aqui, ou, às vezes, uma promoção no trabalho, sei lá, são inúmeras as formas. E as pessoas falam, não, aquilo ali não tem nada a ver. Mas no mundo espiritual, tudo nosso é interligado. Sim. Então, assim, libere perdão, peça perdão, abre mão do seu eu, da sua razão, porque a maior prova de perdão foi Deus que deu seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados. E quem somos nós para não liberar o perdão para quem nos ofendeu, nos machucou? A senhora acredita que existe muitas coisas, então, bloqueadas na vida de algumas pessoas por causa do perdão? Plenamente. Concordo plenamente. Existe e muito. Porque tudo nosso é na vida espiritual. E aonde há amargura e ressentimento, o Espírito Santo não atua. E quem que nos abençoa, quem que nos leva às promoções, aos bênçãos daqui? É o Espírito Santo do Senhor. E se ele está entristecido, se ele não está cumprindo o propósito, se você não está em comunhão com ele, não tem como ele trabalhar. Então, assim, faça um teste. Está esperando algo? Faz uma promessa com um propósito com o Senhor. Hoje nós ouvimos sobre determinar, né? Sobre fazer votos ao Senhor. Eu vou fazer um desafio aqui, então, né? Agora, se você tem algo que está preso, que você está almejando algo, faça um teste com o Senhor, fala, Senhor, eu vou liberar o perdão para fulano que me machucou, porque você sabe quem foi que te feriu, que te machucou. Então, você vai falar assim, Senhor, eu quero fazer uma prova com o Senhor. Eu vou liberar perdão para alguém, mas eu quero essa promessa se cumpra na minha vida. Não é barganha com o Senhor, não. É atitude de fé. É a atitude de você abrir mão do seu eu, porque pedir perdão não é fácil. Você chegar e falar, fulano, você me feriu, você me machucou, mas eu quero liberar o perdão sobre a sua vida.
é algo que você vai viver muito grande na sua vida. Aproveita a oportunidade e façam isso. Porque o céu, ele anda em coerência, né? Em combinação. E tem muita gente, né, pastora? Pastora, quando eu pergunto pra senhora quão difícil é o perdão, porque muito provável que tem muita gente que tá assistindo agora esse vídeo e tem aquele anseio de como que a pessoa vai reagir quando for pedir perdão. Porque às vezes eu posso até sentir no coração de pedir perdão pra senhora. Fiz alguma coisa, só que como que vai ser a sua reação perante mim? Isso é algo que não cabe a nós. Isso é ele. Porque se a gente ficar pensando... E outro detalhe, não justifica. A gente não chega para liberar perdão e fala assim... Aí se você deixar a pessoa... Ai, mas não foi isso que aconteceu. Não era essa a intenção. Não me interessa o motivo. Eu só quero liberar o perdão sobre a sua vida porque você me machucou, você me feriu. E eu quero viver as promessas do Senhor. Pronto, vai embora. Cumpriu o propósito? Pronto. Porque se você ficar justificando, explicando ou esperando essa... Isso não vai ter. Aí fala assim, não, mas fulano não merece eu liberar o perdão. Olha a vida que ele leva, olha tal coisa que ele faz. Não cabe a nós. A minha atitude é com o Senhor. A liberação do perdão é para que ele possa me perdoar e eu possa viver as promessas do Senhor. O outro aqui, não interessa a atitude que vai ter, a reação, não cabe a nós. Nosso compromisso é com ele. E é ele que vai nos dar a salvação. É ele que vai nos dar a glória e a bênção de vivermos o melhor dele na terra. Olha, no céu, na terra não, misericórdia. Então, assim, cabe a nós obedecer e cumprir o propósito do Senhor. Liberar o perdão e pedir perdão. Na terra também, né? Porque quando você libera, as coisas começam a fluir, né? É automático, né? A gente libera o perdão aqui e peça perdão. Porque quem nos machuca aqui não é o céu, né? É os da terra. Então, é aqui que nós precisamos de liberar esse perdão. Mas a nossa galardão, a nossa bênção vem do céu. Porque é o Senhor que vai nos honrar. É o Senhor que vai agir na nossa vida. Porque eu não libero perdão para o homem por causa do homem. Eu libero perdão para o homem por causa do Senhor. Porque ele que morreu na cruz, Jesus que morreu na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados e minhas falhas. Deus não perguntou se o filho dele não merecia ele morrer na cruz. Mas ele morreu por mim, por você, por você. Então, cabe a nós obedecer e cumprir o propósito e a palavra dele. Faltam palavras, né? Eu fico sem palavras. Porque todo mundo tem um pezinho que precisa liberar um perdão. Tem gente que inconscientemente... Lá no passado, que tretou com alguém... Tá, eu concordo e não concordo com você. Não é inconsciente, não. Aquela palavrinha, aquela dorzinha, aquele sofrimento... Que fala, não tem nada a ver. Quando você deita no travesseiro, você lembra. Entende? Mas é que nem você contou agora a história. O pai brigou com outro pai e falou, talvez não tem nada a ver. É só uma briguinha. Não tem nada a ver a bênção. Sim. Mas o rancor tem. Ele sabe que o outro estava machucado com ele. Entendeu? A questão é essa. Mas quem quer falar que não tem nada a ver é o inimigo das nossas almas. Porque o que o inimigo quer? Quer nos prender. Sim. Ele quer que nós ficamos amarrados com o outro, com aquele ressentimento, porque assim, se eu liberar o perdão, como se diz em Goiás, né, no caso, como se diz, o que acontece? Eu que estou sendo beneficiada com o Senhor, porque o inimigo não quer que eu esteja livre. O inimigo quer que eu fique presa àquele ressentimento, àquela dor, como assim, fala assim, mas como que você liberou perdão para o seu pai? Ele não merecia. Não cabe a mim se ele merece ou não. O que eu quero é que o Senhor me fortaleça nele. Eu quero viver as promessas de Deus. Eu quero viver o que Deus tem para mim e a minha vida eterna. Não é aqui liberando ou não. E viver, de fato, o que Deus tem para minha vida. Hoje, assim, eu tenho uma família curada, restaurada. Eu e meu esposo, o pastor Eliezer de Jesus, vamos fazer agora, em novembro, 28 anos de casados. Olha. E temos 3 filhos abençoados, 3 filhos, assim, firmes na casa do Senhor, firmes nos propósitos do Senhor, que quando a minha mãe foi assassinada, a primeira coisa que fechou foi meu coração. Eu falei assim, eu não quero ter filhos. Ter filho para sofrer, para machucar, para saber que o meu pai mandou matar minha mãe. Eu falei, para que envergonhar? E foi a primeira coisa que meu coração travou. E quando eu tive a atitude de liberar o perdão para o meu pai, foi uma das
primeiras curas que o Senhor me deu foi de abrir a minha madre. Para que o Senhor pudesse cumprir. Tanto é que eu e meu esposo, nós esperamos, logo após esse fato da minha mãe, nós entramos num acordo e nós decidimos não mais evitar filhos. E foi quando o dia que completou 1 ano que a mãe morreu, eu descubro que eu estou grávida. E nunca mais nós evitamos. Nós temos 3 filhos abençoados, um de 23, um de 20, uma de 17 anos, que vivem as promessas do Senhor hoje. Meus filhos todos firmes na igreja, meu filho mais velho prega, canta, compõe, vive aquilo o propósito do Senhor, porque o meu esposo é músico. E foi muito interessante que eu fui cobrada a vida inteira. Falei, qual que puxou o pai? De 3 filhos, qual que puxou o pai? Eu peguei e falei assim, não, puxou o lado da mãe. Nenhum canta e nenhum era músico. Mas a gente vai viver nos propósitos do Senhor. E aquilo entristecia o meu coração. Porque, assim, ele toca, canta, prega, fazia tudo. E os meus filhos, nada. E aí nós vamos entender o propósito do Senhor. Na pandemia, Deus mudou a história da minha família. Deus mudou a história da minha vida mais uma vez. Eu e meu esposo, nós pegamos Covid, meu esposo ficou com quase 60% do pulmão comprometido. E ele, como canta, a minha preocupação era como que seria após o Covid. Mas pela misericórdia do Senhor, ele foi curado sem sequela, sem nada. E nessa época da pandemia, os meus filhos, eu falo que eles aceitaram Jesus nessa época, assim, porque eles cada um teve o seu encontro com Deus, no individual. E meu filho mais velho começou a compor, começou a escrever mensagens, Deus foi dando a ele foi ter as experiências dele com o Senhor. E hoje, cada dia, a gente ouve os testemunhos deles, de cada um tem a sua experiência. Então, eu falo assim, isso tudo veio através de uma atitude minha lá atrás, da liberação do perdão, para que hoje eu pudesse ter a família que eu tenho. Eu sei que é onde foi curada, foi restaurada, e eu vivo as promessas do Senhor por isso. Então, eu quero incentivar você, jovem, você, homem, você, mulher, libere perdão, peça perdão, viva as promessas do Senhor a longo prazo, não é só hoje, é a longo prazo. E mais ainda no céu, que é a salvação. Glória a Deus. Gente, Glória a Deus. Esse foi um podcast, foi muito rápido, né? Porque, como eu disse pra vocês no começo, né, Bíblia? Nós estávamos em um culto, deixa eu só contar um testemunho, pastor, deixa eu contar um testemunho. Nós estávamos no culto, e aí a senhora começou a contar um pouco do testemunho. Aí eu peguei o celular, mandei mensagem, Biris é ela. Nós vamos... Temos que levar. Temos que levar. Aí nós corremos pra cá, montamos um podcast muito rápido, então esse podcast foi realmente preparado pra você que tá assistindo esse vídeo. Amém. Que talvez tá faltando a liberação de perdão e com tudo aquilo que foi falado. Falta de perdão. Sua falta de perdão não é maior do que a dela. Então, assim, pastora Patrícia, como que a gente faz para encontrar a senhora nas redes sociais? A senhora tem Instagram? Tem Instagram. É pastora Patrícia de Jesus. E tem pastor Eliezer e Patrícia, que é junto eu e meu esposo. Tem um telefone, posso deixar também? Pode deixar o telefone. No Brasil é 55, né? 6299, são 3 noves, 999751481. Esse é o nosso contato, tanto do WhatsApp, telefone, e tem também a gente pelas redes sociais, e temos também, lá no Brasil nós somos pastores de uma igreja, meu esposo é cantor também, e nós vivemos promessas do Senhor aqui. De vez em quando a gente escapole um pouquinho da igreja, deixa lá tudo organizado e vem aqui viver as promessas do Senhor e vai cumprir o propósito dele por ele. Estamos passando uns dias por aqui, pelos Estados Unidos, voltamos em breve para cumprir sempre o propósito de Deus na nossa vida. Isso é que é importante. Minha pastora, e como a gente faz para adquirir o seu livro? Através das redes sociais, porque ele não tem livraria, não tem, através das redes sociais e pelo telefone, pelo WhatsApp também. Esse, 629-9975-1481. A senhora entrega no Brasil todo? No Brasil e aqui também nos Estados Unidos. Nós temos uma base aqui e eles enviam também aqui. E no Brasil também para todo lado. E o Instagram é PRA, né? Patrícia de Jesus. Pastora Patrícia de Jesus. E PRA também tem um do esposo. Vou divulgar o do esposo aqui. Tá passando aqui, mas pode divulgar. PR Eliezer de Jesus, com Z. Perfeito. Tá passando aqui o Instagram deles, tá bom? Tanto da pastora quanto do pastor. Então siga eles nas redes sociais. Você de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais. Irmãos, eu sou suspeito de falar, mas o testemunho da pastora vai mudar muitas vidas na sua igreja. Então eu quero encorajar você, a partir de agora mesmo, você tá vendo o número aqui, vai estar passando o número de telefone dela, do Instagram dela. Entre agora em contato, chama ela para ir na sua igreja, que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra através da vida dela para trazer ao seu coração.
Só lembrando, né, que aqui a gente pode alcançar vidas em português, inglês e espanhol. É onde Deus tem feito muito. E isso não foi uma ideia nossa, minha. Foi uma promessa do Senhor e tudo no mesmo livro. Quando nós fizemos o livro, quando foi escrito, a gente procurou pelo nosso amigo Google, né? E não existia nenhum livro. O único livro, né? O livro dos livros, que era a Bíblia Sagrada, que tinha em português, inglês e espanhol. Não tinha outro. E pela misericórdia do Senhor, ele já está em best-seller. Mais de 10 mil cópias feitas. E vidas sendo alcançadas. As promessas do Senhor sendo cumpridas. Isso é o essencial. Sim. Então, gente, queremos, pastora, mais uma vez eu quero te agradecer, tá bom? Agradecer por esse momento de mesa. Foi tudo muito rápido, mas eu tenho certeza que vai edificou a minha vida, edificou a vida do Bires e vai edificar a vida também dessa pessoa que tá assistindo. A gente quer agradecer realmente por esse momento, tanto a administração que a senhora deu no nosso templo, quanto aqui nesse podcast. E crer, pastor, nós cremos que o testemunho da senhora vai chegar em lugares que a senhora nem imagina que vai chegar ainda. E como que a senhora já crê tanto que tá em português, inglês e espanhol, a senhora tem ciência de que vai voar lugares muito altos, né? O propósito do Senhor vai se cumprindo a cada dia. Eu sei que não foi em vão. E esse daqui eu vou deixar para vocês, então. Vocês vão ouvir do marido os louvores para edificar a alma de vocês e esse livro também. Tá bom? E vocês vão ser abençoados e através de vocês eu tenho certeza que outras vidas serão abençoadas em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então é isso, gente. Quero agradecer você, telespectador, né? Que nos permitiu entrar dentro da sua casa, nos deu uma carona no seu veículo. Nós queremos agradecer profundamente você. E aproveita, se inscreva no nosso canal do YouTube. Aproveita também, se inscreva no nosso Instagram. Segue a gente lá, curte, comenta, deixe seu comentário, porque eu tenho certeza que o podcast da Debrais tem sempre uma palavra no seu coração. Nós queremos agradecer mais uma vez, senhora pastora Patrícia, por mais esse momento de mesa, nossa mesa ali, nosso staff, Samar, a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Deus abençoe, gente. Muito obrigado, Fica o nosso comercial. muito obrigado. Tamo junto e até o próximo. Valeu!